É a época da história grega que se estende no século XX ao século IV a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Então vamos lá. Política. No período clássico, os gregos procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo, então, as artes da música, pintura, arquitetura, escultura, etc. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada assim a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir política em praça pública. Sociedade. Cada polis tinha sua própria organização social e algumas, como Atenas, admitiam a escravidão por dívida ou guerra. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só era cidadão quem nascia da cidade, e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas na polis. A sua economia. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecido. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isso somavam-se a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas, na margem do Mediterrâneo, e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais se usava a moeda dracma, que se passa e se retrata no jogo Assassin's Creed Odyssey, que lá usa dracmas para comprar armas e suplementos. Enfim, havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava a sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. Como era a religião na Grécia? A religião da Grécia Antiga era politeísta. O que é politeísta? É que acreditava em vários deuses. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses e outros lugares até construir um panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis que eram cultuados tanto em casa como publicamente. A história dos deuses serviam de ensino moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função.
Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia a questão, como era dada de forma enigmática. Um sacerdote se encarregaria de interpretá-la ao cliente. A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram encenadas tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição.